Já imaginou como seria viver num lugar onde uma única pessoa tivesse todo o poder nas mãos? Uma pessoa que cria as leis, julga quem não as cumpre e ainda decide como aplicá-las. Parece assustador, não é? Pois foi exatamente essa realidade que o filósofo Montesquieu observou no seu tempo, e que o levou a propor uma ideia que mudaria o mundo para sempre: a separação dos poderes. Essa teoria não só transformou a política da sua época, como também moldou a base de todas as democracias modernas que conhecemos hoje. Montesquieu nasceu em 1689, na França, numa família nobre. Graças a isso, ele teve acesso a uma educação de primeira, mergulhando desde cedo no mundo do direito, da história e da filosofia. Ele se tornou um observador atento e crítico da sociedade e dos governos. Naquela época, na França do século XVII, o poder absoluto estava todo concentrado nas mãos do rei. A sociedade era extremamente desigual, e Montesquieu via de perto os abusos e os perigos de um governo sem nenhum tipo de limite. Para ele, a concentração de poder era a maior ameaça à liberdade e à justiça. Ele acreditava que, quando uma única pessoa ou grupo detém todo o controle, a tirania é quase inevitável. Foi a partir dessas observações que ele começou a desenhar sua visão de um Estado ideal. A grande sacada de Montesquieu foi propor que o poder do Estado deveria ser dividido em 3 partes independentes, mas que se fiscalizassem mutuamente. Primeiro, o poder legislativo, que seria responsável por criar as leis. Depois, o poder executivo, encarregado de administrar o Estado e aplicar essas leis. E por fim, o poder judiciário, com a função de julgar os conflitos e garantir que as leis sejam cumpridas de forma justa para todos. A genialidade dessa ideia está no que chamamos de sistema de freios e contrapesos. Cada um desses poderes atuaria de forma autônoma, mas também serviria para controlar os outros. Se um poder tentasse abusar ou ultrapassar seus limites, os outros 2 poderiam intervir para restaurar o equilíbrio. Para Montesquieu, essa separação não era apenas uma questão de organização, mas a principal garantia para proteger a liberdade dos cidadãos contra o autoritarismo. Mas Montesquieu não parou por aí. Ele era um estudioso incansável e analisou diferentes formas de governo ao redor do mundo. Comparou monarquias, repúblicas e governos mistos. E percebeu algo fundamental: não existe uma fórmula única que sirva para todos os países. O contexto cultural, o clima, a economia e os costumes de um povo influenciam diretamente a forma como um governo funciona. Portanto, as leis não podem ser criadas no vácuo. Elas precisam respeitar a história e a identidade de cada nação. Toda essa reflexão culminou em sua obra mais famosa, O Espírito das Leis, publicada em 1748. Esse livro se tornou um clássico instantâneo e uma referência mundial. Nele, Montesquieu detalha sua teoria sobre a separação dos poderes, a importância da liberdade civil e os mecanismos necessários para evitar a tirania. O impacto foi gigantesco. As ideias de O Espírito das Leis influenciaram profundamente os líderes da Revolução Americana, que usaram seus princípios para escrever a Constituição dos Estados Unidos e também inspiraram os ideais da Revolução Francesa. Montesquieu nos ensinou que a verdadeira liberdade não é simplesmente poder fazer o que se quer. A liberdade é a segurança de viver sob leis justas, sabendo que ninguém, nem mesmo o governante, tem poder suficiente para ameaçar os seus direitos. A política para ele é uma arte do equilíbrio, onde a vigilância constante, a participação dos cidadãos e a existência de limites claros ao poder são essenciais para preservar a justiça. Pense de novo: como seria perigoso se uma única pessoa pudesse criar as leis, aplicá-las e julgar quem as desobedece, sem nenhum controle. A visão de Montesquieu se tornou a base de quase todas as constituições democráticas do mundo, incluindo a do Brasil. A divisão entre executivo, legislativo e judiciário, que ouvimos falar todos os dias nos noticiários, veio diretamente do pensamento dele. Até hoje, seus princípios continuam a orientar o funcionamento dos governos democráticos. Montesquieu não nos deixou apenas uma teoria abstrata. Ele nos mostrou que é possível organizar a política de uma forma racional, com mecanismos que protegem as pessoas e mantêm o equilíbrio. Seus escritos são um lembrete poderoso de que a liberdade não é algo que se conquista uma vez e pronto. Ela exige regras claras, instituições fortes e uma sociedade ativa e vigilante. A separação dos poderes, portanto, é muito mais do que um conceito político. É a nossa maior salvaguarda para um futuro com mais justiça e liberdade para todos. No nosso próximo vídeo, vamos explorar em detalhes como a teoria de Montesquieu influenciou a criação da Constituição dos Estados Unidos
e o nascimento das democracias modernas ao redor do mundo. Se você gostou de aprender sobre esse pensador incrível, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E me conta aqui nos comentários qual a importância da separação dos poderes para você hoje. Muito obrigado e até a próxima.